Você já deve ter escutado aquela célebre frase: o Brasil é o país do futuro. Era uma frase muito otimista que queria dizer que em pouco tempo ou num futuro próximo o Brasil ia conseguir alcançar o patamar de país rico, desenvolvido, industrializado. No entanto, os anos se passaram e a gente continua sendo o país do futuro e não somos o país do presente, né? Esse vídeo vai tentar, pelo menos, elucidar o debate a respeito da gente continuar sendo um país de renda média. Bom, e a primeira questão é: em que lugar a gente está no mundo? Onde a gente se encontra em relação à riqueza? O Brasil, ele é um país médio. Eu utilizei uma base de dados aqui para dar um exemplo para vocês, que faz uma análise de 183 países numa série temporal desde 1950. E analisa diversas coisas: PIB, PIB per capita, população, etc. Ela é amplamente utilizada na literatura econômica, na comunidade acadêmica para fazer pesquisa. E desses 183 países, o Brasil está na posição 91 em relação ao PIB per capita. É um país extremamente na meiuca. Ok, mas por que a gente está na meiuca e não está lá em cima? Então, existem infinitas explicações para isso, inclusive multidisciplinares. Eu vou trazer, logicamente, a abordagem econômica. E dentro da própria economia também existem diversas explicações. E essas explicações muitas vezes são antagônicas, né? Elas não são convergentes. Então o que eu vou tentar fazer aqui é utilizar uma explicação que costuma ser mais popularmente utilizada, principalmente nos cursos de graduação e de pós-graduação das universidades daqui do Brasil e do resto do mundo. Isso não quer dizer que as outras explicações que buscam entender o desenvolvimento econômico ou o problema do desenvolvimento econômico no Brasil não são válidas, muito pelo contrário. Mas vamos lá, eu vou inclusive dar a referência de onde eu tirei os argumentos que eu vou utilizar aqui nesse vídeo, ok? Para ficar justo com todo mundo. Eu estou utilizando esse livro aqui, ó, Desenvolvimento Econômico, uma perspectiva brasileira. Esse livro aqui ele foi organizado por diversos autores, ele não é apenas de um autor. São todos pesquisadores brasileiros e pesquisadores assim, referência na área de crescimento e desenvolvimento econômico. Cada capítulo é escrito por um autor diferente e ele tem uma análise muito aprofundada de crescimento econômico, voltado sempre para o Brasil. Se você quer uma literatura mais geral a respeito de crescimento econômico, que não precisa ser tão aplicado para o Brasil, eu vou recomendar o livro que costuma ser utilizado nas matérias de crescimento econômico de graduação, que é o livro de Charles Jones, Introdução à Teoria do Crescimento Econômico. E por aí vocês sabem mais ou menos a perspectiva que eu vou tomar para esse vídeo. Então vamos lá, para falar de crescimento econômico, a gente volta lá em 1956, quando foi inventado o primeiro modelo de crescimento econômico de fato. Esse modelo ele foi idealizado por dois autores em trabalhos diferentes naquele ano, depois juntados em um só. Os autores eram o Robert Solow, muito conhecido, e o Trevor Swan, não tão conhecido. E o modelo ficou conhecido como o modelo de Solow-Swan. Esse modelo é amplamente utilizado pelo fato dele ser muito simples, mas conseguir representar muito bem o que acontece dentro de uma economia. Eu vou exemplificar ele aqui para vocês de uma maneira bem simples. Segundo os autores, a produção de um país, ou seja, o que a gente conhece como PIB, ele é proveniente da combinação entre o estoque de capital naquele país, ou seja, todas as máquinas e equipamentos contabilizadas em valor monetário. Então a gente não vai falar que tem 1 milhão de máquinas no país, a gente vai falar que tem, não sei, 10 milhões de reais em máquinas no país. No número de trabalhadores daquele país e numa variável que eles vão chamar de tecnologia ou eficiência, ou um nome mais complexo, produtividade total dos fatores, que na verdade nós vamos falar aqui como nível de eficiência no geral. O que é essa variável? Eles identificaram que países com o mesmo número de trabalhadores e o mesmo número de maquinário, ou pelo menos níveis parecidos, tinham um crescimento econômico diferente. Ou seja, um dos países estava conseguindo utilizar melhor esse mix de trabalhadores e máquinas do que o outro. E isso precisa ser contabilizado no modelo. Então eles inventaram ali uma variável, chamaram de tecnologia, eficiência ou produtividade total dos fatores. Guarda essa variável aí na sua cabeça porque ela é muito importante. Pois bem, só que até agora a gente está falando de valores absolutos.
E isso não é muito bom para mensurar principalmente a qualidade de vida dentro do país. O PIB do Brasil é imensamente maior do que o PIB do Uruguai, por exemplo. Mas é lógico, o Brasil tem 215 milhões de pessoas e o Uruguai tem 3,4 milhões de pessoas. E aí, consequentemente, o Brasil tem muito mais gente trabalhando do que o Uruguai. E é o trabalho que vai gerar o PIB. Então, logicamente, que o PIB do Brasil vai ser maior. Mas não quer dizer que o Brasil seja mais rico do que o Uruguai. Porque o que define a riqueza é o quanto cada trabalhador consegue produzir. Essa medida é chamada por Solow Swan de produtividade do trabalho. É basicamente o PIB do país dividido pelo número de trabalhadores. Isso vai dar, basicamente, o quanto cada trabalhador consegue entregar para o país. Então, o que importa para eles mesmo é a divisão do PIB pelo número de trabalhadores. O que importa para eles é a produtividade do trabalho. Como aumentar a produtividade do trabalho? Como fazer com que um trabalhador que produz tanto por ano consiga produzir ainda mais sem necessariamente aumentar as horas de trabalho, ser mais explorado ou qualquer coisa do tipo. Você simplesmente reorganiza, dá mais máquinas, mais insumos para ele, faz alguma coisa que faz com que ele consiga produzir mais de maneira saudável. Você provavelmente já deve ter trabalhado numa empresa que as coisas eram extremamente bagunçadas e você pensou, cara, se as coisas fossem um pouquinho mais organizadas, eu conseguiria trabalhar melhor, entregar mais e descansar mais. É basicamente isso. Pois bem, então como o número absoluto de trabalhadores não vai definir riqueza, de fato, e você vai dividir a riqueza total pelo número de trabalhadores, o que vai influenciar mesmo para a produtividade do trabalho, para aumentar a produtividade do trabalho, são capital e eficiência, tecnologia. Ou seja, máquinas e equipamentos e ideias que possam melhorar a eficiência da economia. A maioria dos países que sai da pobreza e passa a ter um grande nível de crescimento econômico e alcança a renda média, costuma fazer isso através do aprofundamento em capital, ou seja, o aumento do número de máquinas e equipamentos na economia. Isso é resultante, geralmente, do processo de industrialização. Muita gente saindo do campo, indo para cidades, parando de trabalhar na agropecuária e indo trabalhar na indústria ou nos serviços. Só que isso tem um limite. A indústria e os serviços não conseguem absorver todo mundo e o número de capital que você consegue comprar também é bem limitado, porque ele depende de uma poupança prévia que você faça. Isso é uma identidade na economia, ou seja, é uma coisa que sempre acontece. O investimento, que é basicamente a variação do teu capital, o quanto você investe em máquinas e equipamentos, ele é precedido sempre de poupança. E se você quiser aumentar o nível de investimento, você tem que aumentar o nível de poupança sempre. Só que tem uma hora que é muito difícil de aumentar a poupança. Em termos teóricos, tem um limite de 100% da tua renda, né? Você não pode poupar mais do que você ganha. Mas em termos práticos é muito menos do que isso, porque você também quer consumir, você quer gastar o seu dinheiro, você precisa consumir, inclusive. E tem uma outra coisa muito importante que a gente chama de retornos marginais decrescentes do capital. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o retorno que o capital dá na produção, no PIB, não é linear. Ou seja, você aumenta R$1 em máquinas e equipamentos, você consegue aumentar R$1 no PIB. Mas aí quando você aumenta mais R$1, você não vai aumentar mais R$1 no PIB, você vai aumentar mais 80 centavos no PIB. Aí quando você aumenta mais R$1 de capital, você vai aumentar apenas mais 60 centavos no PIB. Então cada vez você precisa aumentar mais o capital para conseguir aumentar R$1 o valor monetário do PIB. E isso vai se tornando insustentável ao decorrer do tempo. Então o investimento em capital ele é muito importante, mas ele é importante principalmente para países ainda pobres que têm um baixo aprofundamento em capital, ou seja, que tem poucas máquinas e equipamentos por trabalhador. Quando o país já tem uma certa indústria instalada, um setor de serviços bem estabilizado, a maior parte da população nas áreas urbanas, vai ficando cada vez mais difícil você conseguir crescimento da economia via capital, ou máquinas e equipamentos. E aí você precisa ir para a segunda variável que a gente falou aqui, que é a tecnologia ou a eficiência. No entanto, aí que está a grande pedra no sapato da maioria dos economistas.
Por quê? Porque eles não conseguiram encontrar outras variáveis que interferem na eficiência, não de maneira direta, pelo menos. Eles não encontraram uma coisa que você fala assim, olha, se você fizer isso, a eficiência vai aumentar tanto. Isso não existe. Isso existe para capital, mas não existe para eficiência. Os dados trazem algumas evidências de alguns caminhos que você pode tomar para melhorar a eficiência da tua economia, ou seja, a produtividade total dos fatores, aquele mix de trabalhadores e máquinas que você consegue juntar e produzir mais ainda, mas não existe consenso. E aí, para falar de eficiência, ou tecnologia, ou produtividade total dos fatores, vai mais um vídeo, porque a coisa não é simples. Mas eu garanto para você que vale muito a pena, porque é um debate muito interessante. Ele inclusive sai da alçada de variáveis e modelos e vai para uma questão mais histórica. Então faz o seguinte, esse vídeo já está no ar. Eu não sou muito bom no YouTube ainda, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui num card ou alguma coisa, mas eu vou deixar ele aqui na descrição. Já clica aqui e vê a segunda parte, ou pelo menos deixa guardadinho para você ver depois. Enfim, pessoal, se você achou interessante, construtivo isso que eu trouxe por aqui, faz um favor, curte esse vídeo para mim, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e comenta aqui embaixo sobre o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. E clica no link aqui embaixo da parte 2 desse vídeo, onde eu vou falar só de tecnologia ou produtividade total dos fatores ou eficiência, beleza? Então eu vejo vocês em um clique, hein? Valeu!